Agora, 2 horas e 29 minutos, a gente volta a falar com a nossa reportagem na capital federal, em Brasília, porque a Procuradoria-Geral da República pediu aquela abertura de inquérito para investigar o deputado Eduardo Bolsonaro por atuação nos Estados Unidos, contra autoridades brasileiras, em especial contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. E quem acompanha os desdobramentos dessa história é o repórter Márcio Rocha. Boa tarde para você. Oi, pessoal, boa tarde para vocês, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Pois é, a gente teve um desdobramento agora há pouco, ali por volta de 1h30 da tarde, que os líderes do governo aqui no Congresso, o deputado Lindbergh Farias e também o senador Humberto Costa, né, que trabalham aqui na liderança do governo dentro do Congresso Nacional, eles confirmaram, né, que apresentaram uma representação contra o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, né? Principalmente depois que a gente teve essa abertura do inquérito que foi pedido pela Procuradoria-Geral da República e foi atendido pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Nesse documento, os dois, né, o deputado Lindbergh e o senador Humberto Costa, eles alegam o seguinte, que Eduardo quebrou o decoro e abusou das prerrogativas constitucionais ao ficar lá nos Estados Unidos trabalhando contra autoridades brasileiras. Por isso, eles afirmam que essas ações foram articuladas para, abre aspas, coagir, intimidar e retaliar membros do Poder Judiciário brasileiro, em especial o relator da ação penal contra o pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro. O relator dessa ação é justamente o ministro Alexandre de Moraes, que também responde, né, naquele inquérito que trata da tentativa de golpe de Estado aqui no dia 8 de janeiro de 2023. E, segundo eles, essas atitudes desonram o mandato parlamentar, violam a dignidade da Câmara e comprometem a imagem do Poder Legislativo. Por isso, pediram para que o Conselho de Ética analise essa questão, o que ainda não tem uma data para ser feito, né, nem se vai ser analisado. A gente vai ficar acompanhando esses desdobramentos aqui de Brasília. Lembrando que a PGR pediu que o Supremo abrisse essa investigação contra Eduardo Bolsonaro, alegando que ele está nos Estados Unidos trabalhando para que o governo do país, do presidente Donald Trump, imponha sanções contra autoridades brasileiras, incluindo aí ministros do Supremo Tribunal Federal, membros da própria Procuradoria-Geral da República e até da Polícia Federal. E que essas ações têm se intensificado justamente por causa do avanço do processo que o pai dele, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro, responde dentro da corte. E o órgão afirma o seguinte, que Eduardo Bolsonaro pode ter cometido os crimes como coação no curso do processo e obstrução à investigação de infração penal que envolva organização criminosa. E pediu, entre várias coisas, né, a gente destaca duas coisas que a PGR pediu. Que a Polícia Federal monitore e preserve tudo que o deputado posta nas redes sociais, na internet, para servir de base no processo, e também que o ex-presidente Jair Bolsonaro seja ouvido nesse inquérito, porque, segundo a PGR, ele é diretamente beneficiado pela conduta e já declarou ser o responsável pela manutenção de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, financeiramente falando. E aí, depois de tudo isso, Eduardo Bolsonaro foi ontem, né, nas redes sociais, na internet, postou um vídeo, né, falando, se defendendo desse processo e dizendo também que existe um estado de exceção no Brasil e que por isso decidiu ficar nos Estados Unidos. A gente segue acompanhando esse caso aqui do Brasil. Volto com vocês. Obrigado, Márcio. A gente segue então em cima dessa história para trazer as atualizações conforme forem saindo. Agora são 2 horas e 33 minutos.